Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Seguindo o ritmo das 4 estações do ano, o nosso calendário é marcado com diversas datas festivas, que possuem origem histórica ou religiosa. Eventos astronômicos, como por exemplo solstícios e equinócios, possuem grande influência em comemorações, hábitos, culturas e até mesmo na distribuição dos seres vivos do nosso planeta. Abordando estes assuntos, a professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS, Daniela Pavani, conduz o programa de hoje. A palestra gira em torno de conhecimentos tradicionais e a conexão destes com as múltiplas relações entre grupos humanos, percepções, práticas e conhecimentos científicos que envolvem o céu. Confira agora o Simplifísica, a vida na Terra e as culturas, sob a influência de solstícios e equinócios. A ideia dessa palestra é uma tentativa, de abordar o assunto de solstícios e equinócios de uma forma que traga os conhecimentos que a gente tem da física e da astronomia, mas enxergue isso em perspectiva com outros conhecimentos que nós temos, que vão, digamos assim, da parte da antropologia, digamos assim, as influências nas nossas culturas, em como a gente se organizou socialmente a partir de possíveis influências, que esse fenômeno da iluminação do Sol sobre a Terra ocasionou, da própria distribuição humana, distribuição da fauna e da flora. Além da gente viver hoje o solstício de junho, tem uma outra data importante, ou outras comemorações que acontecem no mês de junho, que a gente está bem acostumado. A festa junina. E será que a festa junina tem alguma coisa a ver com o solstício? E tem alguma coisa a ver com esses conhecimentos estarem relacionados? O que vocês acham? A gente tem homenagem a alguns santos, 3 santos, especificamente São João, que é São João, São Pedro e Santo Antônio. Mas a gente tem o nascimento de São João, que é um santo muito importante para a Igreja Católica, São João Batista, que é exatamente no dia 24 de junho, quando também era comemorado, se vivia os solstícios, porque essas datas são um pouco móveis no nosso calendário. Então, será que isso tem alguma coisa a ver? Que outras datas ou que outras festas nós temos no nosso calendário que são mais importantes, assim, que estão relacionadas a essas festas católicas, por exemplo? Carnaval, Páscoa, Natal. Então, temos junho, que coincidência ou não, com o solstício de junho, temos as festas juninas de São João. Temos o Natal, coincidência ou não, com o solstício de dezembro, para nós, solstício de verão. Temos o Carnaval e Páscoa. Alguma outra data? Halloween, que a gente aqui agora começa a ter a tradição, mas a gente tem o dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Mas que nos países de tradição, principalmente anglo-saxônicas, a gente tem o Halloween. No México também vai ter o Halloween é a relação com o dia de todos, a véspera do dia de Todos os Santos, e depois tem o dia de Todos os Santos. No México é muito comemorado, não só aqui a gente não tem tanta essa tradição, e depois nós temos aqui os finados. Será que essas datas têm alguma relação com momentos-chave da interação entre Sol e Terra e da irradiação solar sobre a Terra? Então a gente tem festas no calendário, Então eu botei ali justamente essas datas, Nós temos uma festa que está relacionada com o Sol, que chama Sol Invictus, e que vai estar relacionado com o Natal, e que a origem está no culto ao Deus Sol e ao fato de que em dezembro nós vivemos no hemisfério norte e o que nós vivemos hoje. Nós temos, então, vai diminuindo o dia até que a gente tem o menor dia e a noite mais longa, e então nós começamos a ter os dias paulatinamente cada vez maiores. Então, o Sol
ressurge, não é? Como nós temos uma cultura eurocentrada, eurocêntrica, o nosso calendário também carrega isso, não é? Então, para eles, isso acontece em dezembro e isso vai estar relacionado, então, com a escolha da data para o nascimento de Cristo, numa festa que era chamada as festas pagãs, né? Outra festa que nós temos, o Carnaval, também vai estar relacionado, não só com o Sol Invictus, mas também com outras festas chamadas pagãs, da tradição greco-romana, principalmente os romanos. Temos a Páscoa, que também se relaciona tanto com o Carnaval, como também com a época de primavera do hemisfério norte, né? E o São João. Que, ao mesmo tempo, a festa junina é tão brasileira, né? Com influências tão fortes no aspecto da sua característica, que às vezes a gente pode esquecer que são festas mundiais, né? Que são muito diferentes. As festas juninas surgiram na antiga Europa, onde ocorriam durante o solstício de verão para comemorar o início da colheita e eram organizadas pelos celtas, egípcios e outros povos. Com a crescente influência da Igreja Católica no continente europeu e pela data da festa coincidir com o nascimento de João Batista, as comemorações passaram a se chamar joaninas, rendendo homenagens aos 3 santos do mês, São João, São Pedro e Santo Antônio. Como é de se imaginar, a festa junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses durante o período colonial. Por coincidência, os índios que habitavam o nosso país realizavam rituais nessa mesma época de junho para celebrar a agricultura. E com a vinda dos jesuítas, as festas se fundiram e os pratos passaram a utilizar alimentos nativos como a mandioca e o milho. Hoje elas acontecem nos 4 cantos do Brasil, mas na região Nordeste elas ganham maior expressão. As tradicionais festas juninas brasileiras incluem a fogueira, a quadrilha, as promessas e simpatias para os santos e os comes e bebes. O termo quadrilha vem de uma dança de salão francesa denominada quadrille. Ao chegar ao Brasil, se popularizou e se fundiu com as danças que já existiam nestas terras. Então, as festas de junho, né, as festas juninas, elas fazem parte de um conjunto de festas que estavam na tradição das civilizações, em especial aqui. A gente conhece mais as europeias, né, que vão usar do seu conhecimento, da observação da natureza, dos ciclos da natureza, do ciclo dos animais, para realizar o acompanhamento, a passagem do tempo, fazer as suas marcações de tempo, né, numa época em que era fundamental conhecer a natureza, para saber épocas de plantio, épocas de colheita, né, e numa situação muito difícil já, a gente está falando aqui já em período de sedentarismo, que a gente já tem as primeiras pré-cidades, digamos assim, se formando, né? Em que era muito difícil, né? A vida dependia quase que exclusivamente da natureza, então havia muitas festas para comemorar a abundância, para a guarda de alimentos ou o consumo de alimentos que não poderiam ser guardados posteriormente. E esse conjunto de festas, que são chamadas festas pagãs ou profanas, elas vão sendo cristianizadas, né, na medida em que a religião cristã se estabelece como religião, como poder político, como poder econômico, e tem ali aspectos tanto positivos como negativos, mas de certa forma auxiliam a se manter ao longo do tempo essas tradições que a gente consegue ainda hoje trazer a sua origem, né? E são origens, então, que estão relacionadas a essa relação entre terra e sol e como a terra é iluminada pelo sol, como a terra é aquecida pelo sol e como a vida vai se desenvolver no nosso planeta a partir disso. Vai estar, então, na nossa cultura, nos nossos rituais, sejam religiosos, sociais, que vão acontecer. Então, por exemplo, a festa do Natal, né, ela vai ter origem, né, nas festas que aconteciam no solstício de dezembro, de comemoração ao Deus Sol. A gente vê que o que alguns estudos vão mostrar é que nós vamos ter algumas civilizações que são aquelas mais bem organizadas social e politicamente em todos os continentes. Então, por exemplo, aqui os maias,
né? Os egípcios, que vão também ter os próprios, os romanos também, gregos depois romanos, vão ter um culto ao deus Sol, né? E o seu imperador, ele vai representar este deus. Tá? Então a gente tem duas características, dois fenômenos muito constantes no dia a dia que nos dão marcações de tempo, que para nós, uma sociedade urbana moderna, a gente muitas vezes nem se dá conta disso, né? Nós temos o Sol. Mas o Sol, eu preciso fazer uma observação mais cuidadosa e de longo período. Se eu observar cotidianamente, né, e ao longo do que hoje nós já sabemos que é um ano, as sombras que o Sol produz no chão, né, com o que a gente chama de gnome, que é a haste vertical no chão, eu vou perceber esses dias que eu chamo de... Se eu estiver, né, em zonas fora dos trópicos, né, no limite dos trópicos para a região externa, para as zonas temperadas, eu percebo exatamente os dias mais curtos, mais longos, que são os solstícios e equinócios. Se eu estou na zona tropical, né, eu já não vou perceber com tanta... Não vai ter variação do dia e da noite. Mas isso é algo de longo período, muito organizado, né, uma observação que eu tenho que fazer, eu tenho que registrar, eu tenho que estar organizado, eu tenho que ter o desejo de fazer isso, não é algo intuitivo. Tá? Mas eu tenho uma observação que pode ser intuitiva e que me mostra também a passagem do tempo, que é a Lua. Então, embora a Lua, o Sol seja essencial para a nossa vida, porque ele nos dá a energia, o calor que aquece a Terra e propicia todo o desenvolvimento da vida, a Lua também vai ser muito importante e vai ter uma presença muito forte nas culturas, nos mitos, porque ela é um processo intuitivo de contagem do tempo. A Lua vai ter um período de em torno de 29 dias e uns quebradinhos entre, por exemplo, uma lua nova e uma nova lua nova, tá? Que vai estar na origem dos meses, inclusive, né? E cotidianamente eu vejo ela mudando. Né? Mas o Sol, então, ao longo do tempo, se eu faço essas observações, portanto, se eu sou uma sociedade mais organizada, né, e que tem essa ideia de acompanhamento, eu vou conseguir observar o Sol, vou conseguir observar esses detalhes. E, coincidentemente, os antropólogos veem uma relação entre essas sociedades ancestrais, digamos assim, e o culto ao Deus Sol. E são algumas que vão ter, como os maias aqui, egípcios, na Babilônia também, e na própria Roma, que é então a comemoração do Sol Invictus, o Deus Sol, que também a gente vai ter o Deus Mitra, né, que também é Deus Sol, que vai ser dos orientais, e justamente o dia 25 de dezembro, naquela época era o solstício de dezembro, né, e quando então ia para, né, paulatinamente o dia diminuindo, até que era o dia mais curto do ano, a partir dali o dia começava a se tornar paulatinamente maior, portanto o Deus Sol vencia, né, e a partir desse dia, nas festas, se acendiam luzes e velas para incentivar e para apoiar o Deus Sol a se reerguer, né, e a voltar a iluminar. Então, a própria tradição das luzes de Natal vão estar relacionadas. E também está relacionado com as festas, as Saturnálias, que aconteciam, e as mais conhecidas e mais registradas são as realizadas pelos romanos. Elas duravam entre 5 e 7 dias, começava ali em torno do dia 17 de dezembro, né, e que precediam, então, a comemoração do Ano Novo, que era do Deus Mitra e do Invictus. Né? A Saturnália também vai estar na origem das comemorações do Carnaval. Né? Então, esses dias das Saturnálias, então, eram dias em Roma, que eram grandes banquetes, né? Também está associado posteriormente, na sequência, tinha as homenagens ao deus Baco, né? Que eram os bacanais com muita comida, muita bebida, em que as pessoas se fantasiavam para não haver distinção de quem era, né, o senhor, quem era o empregado ou o escravo. Então, viviam esse momento em que tudo era permitido. Né? Então, que começava ali com as Saturnálias, iam adiante com as Baquianas, né? Vão dar origem, então, ao Carnaval. O Carnaval é uma data móvel, calculado de forma retroativa. Na tradição católica, que fundamenta o calendário que usamos, o domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que se verifica a partir do equinócio da primavera no hemisfério norte, ou do equinócio do outono no hemisfério sul. A partir daí, chega-se ao domingo de Carnaval, contando-se retroativamente 7 domingos.
Caso queira lembrar sobre o funcionamento de calendários, o Nerdologia sobre o Ano Novo explica um pouco sobre o assunto e sobre os calendários lunares. Mais importante para o calendário católico é que esse cálculo estabelece quando será a quarta-feira de cinzas, o primeiro dia de quaresma, 40 dias reservados ao jejum, abstinência de alimentos como a carne vermelha e um período de orações e de reflexões. Os 3 ou 4 dias anteriores à quaresma são o carnaval, no modelo da festa que foi colocada no calendário cristão no ano de 590. A palavra carnaval muito provavelmente vem do latim carnevale, despedida da carne. Ou seja, se são 40 dias sem comer carne, vamos nos empanturrar. Daí os banquetes da terça-feira de carnaval, a terça-feira gorda. O carnaval, entretanto, não começa com o cristianismo. Especula-se que a origem de festas populares nesse período seja na Grécia ou no Egito Antigo, mas o carnaval dos romanos que certamente é a maior influência. Lembremos que a Igreja Católica é baseada em Roma e buscava ser uma continuidade de várias tradições romanas, como o direito romano. Além disso, o formato do carnaval também era diferente, muito provavelmente com mais dias de festival antecedendo o equinócio da primavera. Isso é importante termos em mente. No hemisfério norte, o carnaval antecede a época de calor e de colheitas, ele encerra o inverno. As festas romanas de Saturnália e de Lupercalia, que se tornaram o que chamamos de carnaval, tinham esse espírito de se despedir do inverno e se preparar para novas colheitas. Os estoques invernais de alimentos, como carne e banha, em breve estariam estragados, já que o abate de animais costumava ocorrer no final do outono, no que seria o nosso novembro aproximadamente. Então, para evitar o desperdício e para realizar rituais e oferendas para a primavera que chegava, era hora de usar esses alimentos, inclusive comendo bastante. Então, vejam só, o que eu quis ressaltar aqui é como a gente tem festas, né, que estão na origem da nossa relação muito mais próxima, né, com a natureza, com os fenômenos da natureza e com marcações de tempo, que são os solstícios e equinócios, né, com tradições e ritos da nossa cultura, que muitas delas até a gente já perdeu esse conhecimento, essa conexão, mas na sua origem estão nessa relação que era muito mais próxima com o meio ambiente, com, né, o reconhecimento de processos e acontecimentos que eram essenciais para a vida, né? Então, esses fenômenos são justamente marcados na nossa vida, né, que são os solstícios e equinócios. Hoje a gente já vive em sociedades em que a gente já tem toda uma tecnologia, né? A gente consegue, para uma boa parte, não toda a população, produzir, né, ou pelo menos disponibilizar roupa para se aquecer no inverno, né? Então a nossa própria distribuição sobre a superfície terrestre, ela não está só vinculada a onde é quente, em que eu posso sobreviver sem ter roupas adequadas, né? Mas esse processo esteve na origem, né, da história da ocupação humana sobre a Terra. Então aqui eu mostro para vocês 4 imagens, né, que representam justamente os momentos chaves de solstícios e equinócios. Aqui, esse vídeo ao longo de um ano, né, obtido pela NASA, que vai mostrando, né, essa variação da sombra, o dia e noite, em função, chama o terminator da sombra aqui variando, mostrando, a hora eu tenho um polo iluminado, enquanto o outro está na escuridão, e depois se inverte. E aí eu não sei em que medida, né, só para dando mais um detalhamento, mostrando um pouco em detalhe o que está acontecendo, né? Então nós temos o Sol, que vai, principalmente quando eu estou em zonas, né, temperadas, ao longo do ano, assumir diferentes alturas no céu, né? Ele vai ter uma mínima altura e uma máxima altura, e isso vai estar relacionado ao quanto ele está aquecendo a superfície terrestre, e isso vai estar relacionado, então, a temperaturas e a constituição de zonas climáticas que não estão só relacionadas com a irradiação solar, mas também com regime de ventos, relevo, né, regime de chuvas. Então, quando eu tenho o Sol a pino, né, eu tenho ele iluminando uma menor área, uma mesma quantidade de energia, iluminando uma área com maior aquecimento, e quando eu tenho o Sol inclinado, eu tenho uma área maior sendo aquecida. Tá? Então, aqui uma imagem mostrando a Terra com a sua sombra, né, mostrando aqui, então, que em relação ao eixo de rotação, isso é 23 graus. Nessa situação é um vídeo produzido por um professor de Portugal, então aqui ele botou o norte para cima, porque não existe nenhum motivo para o norte estar para cima ou para baixo. Tá?
E ele vai mostrando, então, o movimento da Terra ao redor do Sol, né, o seu movimento de translação, em que a gente pode destacar, então, o que acontece, né, em solstícios e equinócios. Já vai parar. Então, aqui, solstício de junho, nós temos o hemisfério, né, norte recebendo a luz, né, do Sol. Uma maior porção do hemisfério norte está recebendo, né, a luz do Sol. O Sol irradia mais diretamente a luz aqui. Temos o Polo Norte, que vai viver, né, os 6 meses de luz, e o Polo Sul, 6 meses de escuridão para determinadas latitudes, tanto para norte quanto para sul. E aqui o exemplo, então, dos raios solares chegando, né, e como a Terra é esférica, nós vamos ter que esses raios eles chegam com diferentes inclinações, não é? Sobre a superfície terrestre, por ela ser esférica. Então, é por isso que eu vou ter uma zona tropical, que vai receber, né, ao longo do ano, independente de solstícios ou equinócios, uma quantidade mais diretamente à luz do Sol, e, portanto, eu não tenho tantas variações de temperatura, e regiões em que eu tenho, sim, variações de temperatura. Então, aqui mostrando, inclusive, o aspecto da camada da atmosfera. Então, os raios solares precisam atravessar, né, como ele está aqui mais perpendicular, ele atravessa porções menores da atmosfera, e aqui mais inclinado, porções maiores. Então, eu tenho mais perda de energia, além da energia, a perda de energia, dissipação relacionada à rotação da Terra, à atmosfera, né, essa camada, a espessura da atmosfera também vai influenciar. E aqui mostrando, então, né, as regiões aqui do Polo Norte que vão estar sempre iluminadas durante esse período, e as regiões do Polo Sul que vão estar sempre sem iluminação nesse período. Já vai mostrar. Esses vídeos todos são maiores, eu fui editando, né, para pegar só algumas partes. Então, aqui está com 5 minutos, mas na origem ele tem 13. E um exemplo agora. Bom, aqui verão, né? Inverno. E agora o exemplo de um equinócio. Então, aqui a gente vai ter, né, que o eixo de rotação da Terra ele está, né, paralelo ao Sol, portanto, eu tenho os dois hemisférios recebendo, né, a luz solar de forma igual, digamos assim, mas lembrando que a Terra é esférica e, portanto, eu vou ter variações. Então, quando a gente diz que no dia do equinócio, o equinócio, a palavra equinócio vem, né, de noite igual, né, seria noite igual ao dia, mas eu não vou ter exatamente 12 horas de dia, 12 horas de noite em toda a superfície terrestre, porque a Terra é esférica, né? Então, isso vai influenciar. Eu vou ter sobre o Equador, né, exatamente essas 12 horas, porque o Sol está incidindo bem perpendicularmente, pequenas variações ao longo do globo. E aqui mostrando que os dois polos, então, recebem luz, vão ter dia e noite. Tá? Então, isso aqui está caracterizando, né, os equinócios e solstícios. Depois ele vai mostrar, né, para junho, né, para dezembro, quando eu tenho o solstício de dezembro. Tá? Então, só para reunir nessas informações, então, todos os habitantes que estiverem, né, por exemplo, no dia de hoje, sobre o Trópico de Câncer, né, que são latitudes como do México, Arábia Saudita, que essas cidades, né, vão ter o Sol a pino ao meio-dia, solar verdadeiro. Então, hoje, as cidades sobre o Trópico de Câncer, né, tiveram o Sol a pino ao meio-dia. Né? Então, se eu colocar o gnomon, que é essa haste fincada no solo, não tem sombra, porque o Sol está exatamente sobre ela. Né? Mas isso não vai ser igual para todos. Né? Então, o Sol, nessa quinta-feira, não apareceu para latitudes menores do que 67 graus, que é o círculo polar antártico, né? E não se põe para latitudes maiores que menos 67 graus. Né? Então, lá para o mais, aliás, desculpa, aqui é o menos, não tivemos Sol, né? Não nasceu, né? E não vai se pôr, né, para as partes norte do Alasca, Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia, assim por diante. Para latitudes menores do que menos 82 graus, o Sol sequer,
vai nascer para essa localidade. Eles não vão ter, durante 6 meses, né, qualquer luz proveniente do Sol. Né? Os raios solares estão passando tangente ao horizonte. Tá? Então, durante 6 meses, a única luz que vai ter lá é a luz da Lua e a luz das estrelas, né? A luz natural. Tá? Então, isso é o que está caracterizado pelo nosso solstício de junho, que é o que nós vivemos hoje. Né? E aqui uma visão essa de fora, que o que a gente está vendo é isso. Né? Ao longo do ano, em função dessa inclinação, a gente vai ter uma região que está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, em que o Sol, em algum momento, passa a pino, passa a 90 graus. Né? Então, é isso que está acontecendo. Essa região dos trópicos representa isso. Somente quem está dentro dessa região, ao longo do ano, em algum momento vai receber o Sol a 90 graus à sua cabeça. As demais nunca vão experienciar isso. Aqui em Porto Alegre a gente não tem Sol a pino. E que outros efeitos isso vai ter, né? Essa iluminação e essas características sobre a iluminação e sobre a irradiação solar sobre a Terra. Então, era um pouco do que eu queria falar hoje, né, também. Então, uma coisa importante, como eu falei, né, na origem do nosso surgimento enquanto espécie humana, né, a gente dependia somente de manipular essa realidade da natureza. Tá? Então, a nossa distribuição, como a gente se distribuiu e as nossas características de fenótipo, elas vão estar relacionadas a isso. Tá? Então, aqui, relembrando um pouco esse aspecto que a gente vai ter ali, em torno de 6 milhões de anos, aqui está em milhões de anos, né? E as diferentes espécies de hominídeos que vão surgindo, então vamos ter ali 6 milhões de anos, né? Os primeiros, depois Australopithecus, e a espécie Homo, de 2 milhões até 1 milhão de anos. Né? E por onde eles se espalharam, né? Qual foi o critério para se espalharem sobre a superfície terrestre. Então, aqui mostrando, esse é um vídeo que vai mostrar justamente esse espalhamento. Há 200 mil anos surgiram os primeiros, há 60 mil anos, né, eles vão aqui para a região que vai ser a Austrália. Isso tudo usando, né, estudos mais recentes. 50 mil anos atrás vão alcançar a Austrália. Por volta da mesma época vão atravessar o Mar Vermelho, né, e se dirigir para o Oriente Médio. 35 mil anos Oriente Médio e Ásia Central. E depois, associado ao fim de 40 mil anos, Europa no Sudeste. Temos a extinção dos Neandertais em seguida. E aqui a gente está, né, toda essa região principal aqui, região dos trópicos. Né? A gente, então, entra no último pico da era glacial. E, né, vão ter as teorias aqui ainda bastante discutível de como se deu a ocupação das Américas. Né? Essa ideia de ocupação pelo Estreito de Bering já tem vários estudos aí. Essa é uma área ainda bem em discussão, né? Porque se encontraram alguns fósseis aqui nas Américas com mais idade do que teria sido essa teoria do Estreito de Bering, né? Mas basicamente essa é a distribuição primitiva, né? Mais aceita que nós temos, né? Então, com a nossa espécie de Homo sapiens, Homo, né? E Homo sapiens, hominídeos e Homo sapiens saindo da África, ocupando as regiões que estão dentro dos trópicos, né? Subindo para as regiões de latitude maior, né, à medida em que a gente tem o derretimento das áreas que estão congeladas, né, ou seja, tem uma relação direta, né, com a nossa ocupação. Então, aqui eu mostro para vocês, né, um mapa que está nos mostrando as temperaturas médias na Terra, né, atuais. Né, então, eu tenho aqui a zona tropical. Então, quanto mais vermelho neste mapa, significa maiores médias de temperatura. Né. Então, e a gente vê ali aquele processo de ocupação, né, que vai pegar toda essa primeira parte aqui que está dentro da zona tropical, dessa migração humana inicial, e depois, né, as regiões de mais baixa temperatura. Então, nós temos aqui Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, e a distribuição humana começando toda nessa região. O que a gente tem também desses estudos que vão nos mostrar, né? Esse aqui é um mapa que está mostrando a incidência da radiação ultravioleta,
né, aquela que a gente se preocupa no verão ali de usar protetor solar, né, e a gente vê que justamente aqui onde está mais claro, né, essa região, é onde eu tenho, né, uma maior incidência, que é justamente a região tropical, e é justamente em função da incidência direta do Sol, né, e estudos, por exemplo, que saíram, são anteriores, né, mas a gente tem artigos aí de 2016, 2017, que vem, então, estudando a origem da pigmentação, né, como se dá a distribuição da pigmentação da pele para as civilizações, primeiras civilizações, né, para os primeiros representantes da nossa espécie, né, e que vem, então, uma relação justamente sobre essa incidência da energia, né, da radiação ultravioleta, com a produção da melanina, né? Então, a ideia de que esses primeiros representantes da nossa espécie vão ter a pele escura, né? Vão desenvolver, na verdade, a pele escura, e à medida, então, que esses representantes vão subindo, né, para latitudes maiores, né, a pele escura, que protege da radiação ultravioleta, passa a ser um problema, porque aí impede o mesmo problema que a gente tem aqui no sul, né, vitamina D, de manter a vitamina D que é essencial, e a gente começa então a ter a variabilidade das cores de pele à medida que vai ocupando regiões então que tem menos incidência solar e de radiação. Então aqui só trazendo alguns, né, aspectos de como essas coisas todas se interrelacionam e que muitas vezes a gente nem pensa a respeito, né? E da mesma forma, quando a gente vai pensar a distribuição da fauna e da flora, que está dentro da área que a gente chama dos biomas, né? Os biomas, então, é a adaptação que a fauna e a flora, os animais, os vegetais, vão realizar em função do meio ambiente. Eles não estão só ligados, né? O bioma não está ligado só com a questão de temperatura, mas um bioma ele se estabelece a partir de relações de incidência solar, regime de chuvas, né? Então, umidade, regime de ventos, né? E a adaptação, então, dos animais e dos vegetais para essas características, né? Então, bioma é um conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, identificáveis, em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças que resultam em uma diversidade biológica própria. Tá? Então, a gente vai ter que também os animais e a vegetação, então a flora, vai se organizar de acordo, né, com essa incidência solar e todas as relações de um sistema que é altamente complexo na Terra, né, que envolve essas questões de clima, regime de chuvas, de vento, relevo, né, regiões mais altas, mais baixas, e a gente passa a ter também uma diversidade de animais, por exemplo, né, em função de cada um desses climas, né, de regiões temperadas, né, das regiões de polo, né, de latitudes mais altas, aqui marinha ou não, né, aqui de florestas tropicais, região também aqui de florestas, aqui savanas, né, e tinha um que era o Pampa. O Brasil, por exemplo, tem 6 biomas, né, ao longo, por ser um país de extensão continental, então a gente tem regiões de clima temperado, a região de clima tropical, dentro de diferentes regimes de chuva, de umidade relativa, e se constituem, então, esses diferentes biomas, né? E, bom, de certa forma, então, toda essa relação entre conhecimento e interação com a natureza, do processo de radiação solar que a Terra recebe e de como as nossas culturas vão conhecendo isso tudo, estabeleceu algo muito importante no nosso cotidiano, que são os calendários. Né? E nós vamos ter diferentes calendários. Aqui eu estou reproduzindo, está meio distante, um calendário ali já da época da Idade Média, mostrando para cada um dos meses, né, o que era feito. Então, a época de plantio, depois a época de colheita, quando é que vai matar o porco e assim por diante. Né? Então, os calendários vão marcando essas rotinas, esse aqui também. Mas a gente vai ter diferentes tipos de calendários que, na sua origem, tem a ver, em geral, né, com observação da Lua, observação do Sol e características do meio ambiente, em especial animais, né, dos animais. Então, por exemplo, há 32 mil anos atrás é onde a gente tem o registro mais antigo de calendários lunares. Né? 32 mil anos atrás. Isso eu descobri há pouco, né? Porque se falava dos registros ali da ordem de 8 mil anos, então esse é bem anterior. Né? Então, esse é na região... Isso é na França. Ó.
8.000 anos atrás, isso já era bem conhecido, então é na Escócia, não, na Alemanha, é tipo um observatório ao estilo daquele já bem conhecido aqui, eu fugi um pouco do Stonehenge, né, e outros mais conhecidos, mas também a mesma ideia de observação do Sol, aqui eles até reconstruíram com o que eles imaginam que sejam, que eram de madeira ao redor, né? Então a gente vê 32.000 anos atrás, então a Lua, 8.000 anos atrás o Sol, 5.000 anos atrás, né? A gente tem aqui também um outro calendário na Escócia, que são marcações na montanha representando as fases da Lua, que também vai servir como calendário, como marcação de tempo. 2.000 anos atrás, né, esse círculo, né, do disco de Nebraska, aqui mostrando não só a interação com Lua, Sol, mas também aqui representa as Pleiades, estão mostrando também a utilização das estrelas e constelações. Então, em geral, para povos que estão na região tropical, que a gente não tem essa diferença tão marcante entre solstícios e equinócios, eles vão usar muito as estrelas, o céu e o estabelecimento de constelações para fazer essa marcação de tempo e avisos de boa época de plantar, época de colher, né, época dos animais em determinada situação, vão usar muito as estrelas. E de 3.500, né, 60.000 anos, a gente vai ter ali todo o nascimento, né, e ápice das civilizações do Egito e da Mesopotâmia, que aí nós temos vastos registros a respeito. Então a gente vê que está na origem, se consegue recuperar, que está na origem do desenvolvimento das civilizações primitivas e que vão chegar até nós a identificação de como marcar o tempo, de como reconhecer usando essa relação com as variações climáticas associadas ao Sol, né, com seus conhecimentos, e vão usar diferentes maneiras para fazer isso. Né? O tempo ele pode ser organizado de diferentes formas, a gente está acostumado hoje com o relógio, mas a origem disso, né, vem da observação do movimento diurno e anual do Sol nos gnomos, né? Também posso usar, né, calendários lunares, né, que vão usar as fases da Lua. É muito comum, como eu já disse, para civilizações que estão nas regiões dos trópicos, né, associarem os seus calendários com a época em que eu tenho mais peixes, época em que eu tenho determinadas espécies que são abundantes, e não a essa variação do Sol ou mesmo da Lua. Então, quer dizer, está usando também, está indiretamente ligado, né, mas não está diretamente ligado. Tá? Então, em função disso, vão surgir diferentes calendários, né, que consiste em uma criação sociocultural ligada a diversos fatores, como observações astronômicas, crenças religiosas, valores sociais, e todo o calendário tem muita história para contar. É muito legal a gente conhecer essas histórias e, né, para cada um deles a gente pode passar horas. Né? Então, nós poderíamos discorrer aqui também sobre todos os diferentes mitos associados, né, a Sol, as estrelas, a Lua, os planetas, e como esses mitos eles surgem também para regular as relações sociais, né, do que é aceito e do que não é aceito. Então, por exemplo, aqui nós temos um mito que é dos esquimós, né, da região do Estreito de Bering, por exemplo, né, em que são dois irmãos que se dão muito bem e daqui a pouco começa a haver uma implicância. Em alguns lugares vai falar em implicância, em outros lugares vai falar abertamente em que o irmão começa a perseguir a irmã e existe, então, ocorre um incesto, né, uma relação amorosa entre os irmãos. E que era algo que não era aceito, não podia ser aceito. Né? Então, essa irmã vai fugir, vai subir numa escada do céu e vai se transformar no Sol. E o irmão, que sempre a persegue, não consegue alcançá-la e se transforma na Lua. Né? E esse irmão, ele então vai minguando, desfalecendo, porque ele não tem alimento, e de tempos em tempos a irmã vem e o alimenta. E aí ele fica cheio de novo, né? E depois, e assim por diante. E os momentos de eclipse seriam o momento do encontro proibido entre os irmãos, né? Em que Sol e Lua, então, estão um sobre o outro. Né? A gente vai ter, por exemplo, esse mito que é dos índios, uma tribo dos índios da Amazônia, a latitude 10 graus, né? Então chamando a atenção que está ali onde eu não tenho tanta variação de temperatura, né? E aí a utilização das Pleiades, que eu comentei lá no início, né? Também aqui estabelecendo uma relação do que é correto ou não na vida social, né? Então são 7 irmãos culpados por terem violado a mãe, né? Então eles são apartados da sociedade, né? Então, e surgem sempre no final das estações da chuva, né? Onde houve-se um ruído que eles fazem ao se divertirem na água,
pouco depois os vemos aparecer no céu muito limpo e renovado sob a aparência das 7 estrelas, as Pleiades, né? Então a gente vai ter, e aí né, uma vastidão de mitos e situações, né? Os egípcios, então, que eu já comentei, né, inicialmente fizeram um calendário baseado nos ciclos lunares e também da observação do Sol, né? Mas percebem, então, que o nascimento de Sírios, né, estava muito próximo à época do Nilo inundar, né, o nascimento helíaco de Sírios, quando Sírios nasce um pouco antes do Sol, e a partir dali eles constituem seu calendário de 365 dias. Eles tinham vários calendários, né, mas aqui também estão usando as estrelas. Então, da mesma forma aqui, né, isso que eu comentei, do conhecimento do meio ambiente, a gente tem a organização da vida coletiva e diferentes calendários. Então, exemplos, por exemplo, esse aqui é um calendário de tribos indígenas, em especial do ramo tucano, também do Amazonas, em que o calendário deles é o que eles chamam de um calendário, a gente chama, eles não chamam assim, porque eles não precisam, né? Eles não estão preocupados com isso, mas a gente se refere a um calendário dinâmico, né, em que eles relacionam justamente assim, a época da cheia do rio, né, em que eu vou ter mais peixes ou menos peixes, mosquitos ou ausência de mosquitos, o tipo de fruta que está disponível, né, épocas de chuva ou épocas de seca, e tudo isso vai compor o calendário deles. Não é como o nosso calendário lá das folhinhas, mas todos esses conhecimentos associados, né? Então, vão estar associados ao manejo, né, dessa cotidiano deles, né? E isso vai estar no céu justamente porque eles não vão ter o Sol com tantas diferenças como nós temos em regiões temperadas, vai estar associado com constelações. Então, está associado quando a constelação nasce, né? Em geral, os índios da América do Sul vão ter, o hemisfério sul, a gente tem uma visão privilegiada da Via Láctea, né? E a gente vai, as constelações ocidentais, elas estão marcadas por estrelas que são as mais brilhantes naquela região. As constelações indígenas, em geral, das nações brasileiras, né, que estão no território brasileiro, elas vão estar associadas não às estrelas mais brilhantes, mas às áreas de sombra e de luz da Via Láctea. Então, são constelações imensas que acompanham, né, a sombra e o sombreado e as áreas claras e escuras da Via Láctea, né? Então, quando tem uma cobra que surge, né? Então, quando a posição da cobra está chegando no rio, né? É a época em que os peixes desaparecem, porque a cobra está comendo esses peixes, e um tempo depois, então, a cobra ressurge e os peixes saem pelo ânus da cobra e começam a povoar os rios novamente, né? Então, esse exemplo, nos Tupi-Guarani, por exemplo, também a gente vai ter aqui a utilização dos pontos cardeais, que eles vão ter relacionado, né, também com a questão de ambiente, né? Então, o norte, que é a Jacaíra, deus da neblina, né, das brumas, o leste com fogo e ruído das chamas, Tupã, que é o deus das águas, né? Então, porque são populações, né, os Tupi-Guarani vão estar ao longo muito do litoral, a gente tem aqui no sul, mas eles estão espalhados, né? Então, dependendo da posição deles também, e também está na raiz deles, todo o território, né, é o território deles, não existe somente uma área, na sua origem era assim, né? Então andavam pelo litoral, pelo interior, então varia muito a localização e vão usar também o meio ambiente para marcar seus calendários. O nosso calendário, né, vai estar marcado em alguns períodos que são observados, né? O ano tropical, que é justamente esse ano das estações, que não é inteiro e que varia com o tempo, né? A gente pode associar o nosso calendário a um calendário solar, mas a gente também acompanha, tem relação com os períodos, o mês sinódico, que é o da Lua, né? Que também ele não é inteiro. E, em função disso, né, a gente vai... O nosso calendário é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano ele foi estabelecido ali por Gregório XIII, né, no Concílio de Trento, publicado em 24 de fevereiro de 1582. O calendário é considerado de 365 dias mais 97.400 avos de dias, né, que dá em torno de 365, 24, 25 dias. E, portanto, nós vamos ter que, para manter o ano, os meses e os períodos
coincidentes com as estações, com solstícios e equinócios, que eles são o marco, né, regulatório do nosso calendário, a gente tem que introduzir o que a gente chama dos anos bissextos, né? Então, esses anos bissextos nós vamos ter no mês de fevereiro, né, de 4 em 4 anos, a variação de 28 ou 29 dias, né? E aqui a regrinha de que são esses anos bissextos. Então, pessoal, eu quis um pouco trazer, né, essas conexões para a gente olhar como as coisas todas estão interrelacionadas e tentar fazer esse exercício que dificilmente a gente faz, ou pelo menos nas áreas da ciência, né? Até que aqui a gente está tentando fazer esse esforço. Então, isso vem um pouco disso. E, por fim, eu queria deixar vocês... Man is a singular creature. He has a set of gifts which make him unique among the animals, so that, unlike them, he is not a figure in the landscape. He is the shape of the landscape. We are all children of Africa. Children of Africa. They say this is where it all began. This is where it all began. In a parched African landscape, man first put his foot to the ground, to the ground, to the ground, to the ground. Africa was our only home for tens of thousands of years, until a small handful of people made their way. Ocean of Africa. These beings with soaring imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space. These beings with soaring imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space. We are all children of Africa. Children of Africa. This landscape has been home to humans 200,000 years. We have come so far. All of this is cause for great celebration. We've come so far. This is a story about us. Those early Europeans were people like you and me. But it is humbling when you see the challenges they faced. People like you and me overcame the Neanderthals. People like you and me made it through the Ice Age. These beings with soaring imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space. We are not the only beings with personalities, minds and feelings. Chimpanzees have very clear personalities, minds and feelings. Take a chimp brain, feed only, and let it go 2 or 3 more rounds of division. Out come symphonies and ideology. We are not the only beings. Everything that we are that distinguishes us from chimps emerges from that 1% difference in DNA. People like you and me overcame the Neanderthals. People like you and me made it through the Ice Age. These beings with soaring imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space. These beings with soaring imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space. Using his burgeoning intelligence, this most successful of all mammals has exploited the environment to produce food for an ever-increasing population. Instead of controlling the environment for the benefit of the population, perhaps it's time we control the population to allow the survival of the environment. E aí, curtiu essa palestra? Tem mais edições de Simpli Física te esperando lá no nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/urgstv e escolher o programa que você quiser. Até mais!